Fala, meu povo! Como é que vocês vão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal! Olha que coisa maravilhosa! Depois de anos enrolando, depois de anos me submetendo à tirania do algoritmo instagrâmico, eu me revoltei, cansei daquela desgraça, tá? E finalmente eu vim aqui para o YouTube para começar a gravar vídeos regulares para vossas senhorias. Vídeos longos, tá? Que me deem tempo para falar sobre as coisas sem que eu precise cortá-las em vídeos de 30 segundos, tá? Para que possamos ter tempo de qualidade juntos, a fim de que eu possa lhes ensinar coisas que prestem. Porque eu preciso de tempo para fazer isso e o Instagram odeia tempo de qualidade, né? O Instagram é uma rede imediatista. Mas ouvi dizer que no YouTube as pessoas têm celular. Mas eu ouvi dizer que no YouTube as pessoas têm uma tolerância maior a conteúdos e elas gostam, inclusive, de conteúdos mais densos, conteúdos mais profundos, conteúdos melhores. Resumindo, tá? E tanto eu enrolei para fazer isso que uma espinha gigantesca, né, apareceu aqui na minha testa para marcar o cataclisma cósmico que foi o fato de eu finalmente parar de enrolar e vir para o YouTube, ok? Então, sem mais delongas, meu povo, o vídeo de hoje é sobre um assunto que, assim, eu acho que é um dos assuntos que mais surgem na minha caixinha no Instagram. E é a pergunta natural que ocorre a muitas pessoas quando conhecem o meu trabalho. Ou seja, quando elas descobrem, tá, que existem livros que são melhores do que outros. Quando elas descobrem que existem livros que se tornaram clássicos porque foram testados pelo tempo. Quando elas descobrem que é possível, sim, você elevar o seu nível de leituras, a pergunta natural que surge é: ok, muito bom, eu entendo, eu acredito em você, mas por onde eu começo? Tá? Então o vídeo de hoje é um vídeo no qual eu vou lhes apresentar vários clássicos e outros nem tão clássicos assim, mas eu vou lhes apresentar livros clássicos que você pode ler assim, cara, literalmente em um dia, muitas vezes. E são livros clássicos que servem realmente, eu quero enfatizar realmente, para quem é iniciante, tá? Por quê, minha gente? Eu, Raul Martins, eu não nasci lendo, tá? E eu não lia clássicos, eu não lia grandes obras da literatura quando eu tinha lá meus 17, 18 anos. No máximo eu lia Harry Potter. Eu comecei a ler livros mais densos com 22, 23 anos de idade, livros de literatura. Então eu sei como é você tentar ler, sei lá, Crime e Castigo e não conseguir. Eu tentei 2 vezes lê-lo quando era mais novo e larguei o livro as 2 vezes. Na primeira delas, larguei na página 15. Eu tentei largar Rei Paz, mais novo, 20 e poucos anos de idade. Também larguei antes da página 20. Eu tinha um medo terrível de encarar alguns livros e eu não tinha muita paciência, tá? Eu também não tinha muita paciência. Eu não tinha paciência para uma linguagem mais complexa. Eu não tinha paciência para o vocabulário mais rico. Eu não tinha paciência para simbolismos. Eu nem sabia o que diabos era isso. Eu não sabia nada de nada. Então, os livros que eu vou apresentar aqui para vocês são livros que qualquer pessoa consegue ler, tá? Você não precisa saber nada. Assim como eu não sabia nada naquela época também. Mas, naquela época, eu não tinha alguém para me apresentar os livros que eu vou apresentar aqui para você hoje, tá? Por quê? São livros muito bons, são clássicos, escritos por autores canônicos, mas, ao mesmo tempo, acessíveis, divertidos, com uma linguagem mais simples, curtos e por aí vai. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos partir para a nossa pequena listinha aqui de clássicos que você pode ler em uma sentada, sendo completamente iniciante, como diria no marketing digital, 100% online e do zero absoluto, sem a parte do online, tá?
Para começar a nossa lista, O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Este livro aqui ganhou o Nobel de Literatura. Foi merecido? Não sei, mas ganhou, tá? Hemingway, ele ficou muito famoso na história da literatura por ter sido o autor que ele não criou, mas ele foi talvez o principal campeão de um novo estilo de escrita que era muito diferente do estilo de escrita, especialmente dos autores vitorianos, que foram seus antecessores quase diretos. Os vitorianos tinham uma linguagem muito complexa, tá? Os vitorianos eles eram muito generosos com a linguagem, muito generosos com as suas descrições, certo? Eles gostavam de parágrafos longos com vários sinônimos, eles gostavam de criar estruturas complexas. Dickens era assim, as irmãs Brontë eram assim, especialmente a Charlotte Brontë, tá? E por aí vai. Hemingway, ele inaugura, ou ele é o principal defensor de um estilo de escrita que é moderno. Até hoje a gente identifica ele como moderno, tá? É aquela escrita muito menos, não vou dizer prolixa, mas é uma escrita muito mais contida. As frases são mais curtas, os parágrafos não são gigantescos, ele não vai escrever um parágrafo com 7, 8 linhas e várias cláusulas subordinadas. O vocabulário dele é bastante simples. Hemingway, ele queria achar a palavra exata para dizer exatamente o que ele queria, e geralmente essa palavra não é encontrável em dicionários antigos e empoeirados. É uma palavra de fácil reconhecimento, tá? E O Velho e o Mar é um livro profundamente simples. A trama é profundamente simples, a linguagem é profundamente simples e você consegue lê-lo literalmente em uma sentada. Você senta, a bundinha na cadeira, lê e depois de 2 horas acabou o livro, tá? Caso você saiba ler em inglês, eu recomendo que você leia em inglês, tá? Essa é a traduçãozinha aqui. O tradutor parece que não aguentou o estilo seco do Hemingway e acrescentou algumas coisas, acrescentou adjetivos, acrescentou palavras ao original, tá? Caso você queira a experiência completa e saiba ler em inglês, O Velho e o Mar é um livro muito acessível para iniciantes em inglês também, tá? É um livro profundo, é um livro comovente, é um livro triste, é um livro que no final vai fazer você... vai deixar um sabor estranho na boca, tá? Talvez seja um sabor de tristeza, talvez seja um sabor de irmandade, né? Talvez seja um sabor de prazer pela coragem do protagonista, tá? É um daqueles livros que deixam você feliz e triste ao mesmo tempo, tá? Baita livro, você lê rapidinho, linguagem super acessível, curtíssimo, um dos mais fáceis da lista. Qualquer pessoa consegue lê-lo, literalmente, tá? Segundo livro. Eu quero ler um russo, né? Eu quero começar a ler os clássicos russos, mas eles são muito difíceis, ninguém entende nada, são livros muito filosóficos, meu Deus do céu. Você tem que ser, assim, faixa preta para conseguir ler os russos. Negativo. Eu lhes apresento O Primeiro Amor, de Ivan Turgenev. Cara, esse livrinho aqui é uma joia, tá? O Ivan Turgenev, ele foi contemporâneo de Tolstói e Dostoiévski. Infelizmente, ele é muito menos conhecido do que os dois, em parte porque o seu estilo era muito diferente do estilo dos dois. O Turgenev, ele tinha uma ideia bastante europeia sobre a escrita, e a sua escrita é muito, mas é muito cristalina, certo? É um livro surpreendentemente fácil de ler, porém, todas as descrições parecem absolutamente perfeitas. Você lê aquele negócio, você entende na hora, você não tem aquele delay, nossa, eu não entendi, você entende na hora, e ao mesmo tempo você percebe que aquela coisa não poderia ter sido dita de nenhuma outra forma. O vocabulário é muito simples também, as frases, elas não são tão curtas quanto as do Hemingway, porém, cara, super acessíveis, tá? Ele não é febril como Dostoiévski, ele não é apocalíptico como Tolstói, ele é muito mais brando. Porém, no final desse livro aqui, existe um twist estranhíssimo, completamente inesperado, que assim, cara, o livro te leva para um lugar, para uma direção, você vai indo de boa, cantarolando, lá, lá, lá. No final, maluco, tu leva um
uma rasteira. E aí tu fica olhando pro teto, pensando, mas o que cacete aconteceu aqui? Bônus. A história deste livro é 100% ou 90% autobiográfica, tá? Então o que aconteceu aqui? Aconteceu quase literalmente com o próprio Turgenev e com os demais membros da sua família. Não vou dar nenhum spoiler. Baita livro, você lê também em uma sentada, linguagem super acessível e um clássico russo da envergadura de Tolstói e Dostoiévski, ok? Maravilha. Primeiro Amor. Essa edição aqui mesmo, tá? O Velho Mar, eu acho que também só temos essa edição, então é essa aqui mesmo também. Alright, ok, tudo bem. Partir aqui para um livro diferente. A Metamorfose, de Franz Kafka. Essa edição aqui é da Antofágica, antes que vocês perguntem, tá? O livro é pequeno, percebam que ele é pequeno, tá? Bem pequeno e curtíssimo também. É um livro que você lê em um dia, 2 dias no máximo, tá? Caso você não aguente a vibe do livro, que é um pouco pesada, ao mesmo tempo que é engraçada, porque é muito absurda, você talvez estique a leitura, mas não porque o livro é muito difícil, e sim porque a atmosfera do livro de fato é um pouquinho pesada, ou pode ser para algumas pessoas, tá? A Metamorfose conta a história do Gregor Samsa, que é um sujeito que depois de sonhos intranquilos acordou-se metamorfoseado em um inseto gigante na sua cama. Dica! Conselho, tá? De elite. Não leia esse livrinho aqui como se o Gregor Samsa houvesse sonhado que se transformou em um inseto. Ele se transforma em um inseto, tá? Dentro da história, ele se transforma literalmente em um inseto. Não é simbólico e não é um sonho, é literal. Leia o livro assim e você que se vire com as consequências, tá bom? A Metamorfose é a história de um sujeito, Gregor Samsa, acho que ele é caixeiro viajante, né? Salvo engano, que tem uma vidinha bem mais ou menos e que um dia acorda transformado em um inseto. Um inseto nojento, gigantesco. Segunda dica, tá? Kafka não nos diz qual era o inseto e era contrário a qualquer capa, por exemplo, que representasse o inseto. Como uma aranha. Aranha geralmente não é, né? Como uma barata, como um besouro. Ele era contrário a essa representação exata porque talvez ele queria que cada pessoa imaginasse o seu próprio inseto, tá? Então, Gregor Samsa acorda num belo dia, transformado em um inseto, e a história se desenrola a partir de como o Gregor, sendo um inseto, interage com a sua família e como a sua família, por sua vez, lida com um filho que virou um inseto. É um livro ao mesmo tempo absurdo, pesado de um lado, extremamente engraçado pelo outro, para algumas pessoas. E a atmosfera dele é uma atmosfera de sonho, mais ou menos. Terceira dica. Não leia o livro como se Gregor Samsa houvesse sonhado que tinha virado um inseto, mas leia o livro como se você estivesse dentro de um sonho. Entendeu a diferença? Como se você estivesse dentro de um sonho no qual, literalmente, um cara se transforma em um inseto. Caso contrário, pode ser que algumas pessoas queiram largar o livro porque é muito absurdo. A ideia é ser absurdo no sentido de Franz Kafka não queria escrever um livro realista. Ele queria fazer uma outra coisa. Leia o livro assim. E pode ser que um dia eu grave um vídeo especialmente sobre esse livro. Moving on. Vamos para um francês. O Último Dia de um Condenado, Victor Hugo. Tá? O Victor Hugo, eu não sei como é que fala o nome dele em português. O Victor Hugo, escritor de Os Miseráveis, de O Corcunda de Notre Dame, etc. É um autor que ou você ama ou você odeia. Como é que eu sei disso? Porque eu tenho um clube de leitura, pelo qual já passaram, acho que 3.000 pessoas, pelo menos. E é sempre assim com o Victor Hugo. Ou as pessoas amam ele, assim, meu Deus do céu, melhor leitura da minha vida. Melhor leitura ever. Ou elas odeiam o Victor Hugo e têm vontade de jogá-lo no fogo depois que terminam um livro. Se é que o terminam, tá? Porém, no geral, o que causa esse tipo de raiva nas pessoas é que o Victor Hugo ele faz muitas digressões nos seus grandes livros, tá? Nos Miseráveis, por exemplo, ele
pausa a história em um dos seus clímax para passar quase 50 páginas descrevendo a Batalha de Waterloo, tá? Na qual Napoleão é vencido, derrotado. Essa batalha tem quase nenhuma relação direta com a história. Então as pessoas ficam justissimamente putas. Esses problemas não aparecem aqui, tá? A história de O Último Dia de um Condenado é justamente essa, tá? É contada em primeira pessoa, salvo engano, é isso mesmo. E é um sujeito contando como é que foi o seu dia, como alguém que será morto no final do dia. Tá? São as últimas horas de vida de um condenado à morte. Este livro influenciou muito Dostoiévski, que, na sua vida real, chegou a ser condenado à morte e depois, no último segundo, liberto da condenação, né? Da execução, no caso. Esse livro influenciou muito Dostoiévski, então não é pouca coisa. E Victor Hugo é um dos grandes autores franceses. Ame-o ou odeie-o, não tem como fugir. Ele é um grande autor. Esse livro também é muito tranquilo, a linguagem é tranquila, é em primeira pessoa. Então, nem podemos dizer que tem uma trama, né? São apenas os pensamentos de um sujeito indo de encontro à morte. Não é o livro mais feliz da sua vida, mas é um baita livro e também bem curtinho. Qualquer pessoa consegue ler, linguagem super acessível, curto, você lê em menos de um dia, caso você queira também. E é Victor Hugo, um grande clássico francês, tá? Alright, continuando. Vamos pegar aqui uma distopia. Cara, eu não vou falar sobre a Revolução dos Bichos, porque todo mundo fala sobre esse livro. Então eu vou pegar uma outra distopia. Está muito mais próxima de nós, como brasileiros, vivendo em uma democracia, dizem pelo menos, do que estaria a Revolução dos Bichos. Está muito mais próxima do regime soviético. A Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Cara, esse livro aqui é maravilhoso, tá? Se no Orwell a ditadura é imposta pela força e pela vigilância quase absoluta da vida dos cidadãos, pela mudança forçada da linguagem, pela tirania violenta imposta pela força, pelo medo, né? Aqui, a tirania é imposta pelo prazer. E é uma tirania imposta pelo prazer por meio da ciência. Então, a ciência avançou a tal ponto que as pessoas são criadas em laboratório, as pessoas são separadas em laboratório, já em diversas castas. Então, você não tem como, por exemplo, ser de uma casta menor e nascer com um intelecto maior de alguém de uma casta superior. As classes sociais viraram castas e ali se torna impossível, de fato, alguém nascer na classe inferior e subir para a superior ou vice-versa. Porque desde antes do nascimento, eles controlam, tá, o fluxo de sangue que chega até um feto, eles controlam o desenvolvimento do feto com diversas drogas, a fim de separar os fetos e controlar o desenvolvimento cognitivo e físico deles, tá? Então as castas mais baixas são muito fortes fisicamente falando, mas são basicamente retardadas, literalmente, tá? Ou seja, eles têm algum tipo de retardo mental, eles têm algum tipo de desenvolvimento, de subdesenvolvimento cognitivo. Ao mesmo tempo, as castas superiores são muito inteligentes, mas todas as castas são controladas pelo prazer, tá? Pelo prazer sexual desenfreado, porque não existe mais o conceito de família, pelo prazer, pelos vários prazeres sensoriais que são proporcionados pela tecnologia, mas também por uma droga especial que tem algo de religiosa ao mesmo tempo que tem algo de força dominadora e controladora da sociedade. Até que alguém descobre que, além deste mundo perfeitamente controlado, existe uma reserva de selvagens e que nessa reserva de selvagens, um sujeito acabou sendo criado de forma acidental lendo as obras de Shakespeare. Então, é um sujeito selvagem
incivilizado, mas que, ironicamente, herdou a tradição intelectual do Ocidente porque leu William Shakespeare. E aí, a história vai se desenrolar quando esse sujeito selvagem cai de paraquedas na sociedade civilizada e, como diria a sessão da tarde, sei lá. A história se desenrola quando o sujeito selvagem cai na sociedade civilizada. E aí, bem, ele é obrigado a lidar com eles e vice-versa, tá bom? Baita livro, se você lê-lo com cuidado, vai perceber muitas ligações entre ele e nós. E eu tenho uma aula sobre este livro aqui no meu canal, procure aí nas lives, que foi uma live que eu dei, tá? Baita aula, modéstia à parte, quase 1h30 de conteúdo, então procure aí, tá bom? Continuando. A Morte de Ivan Ilitch, Tolstói. Isso aqui é Ilitch, né? Não tem como. Tolstói, esse livro aqui tem 90 páginas. Tolstói é um dos maiores romancistas de todos os tempos, de longe. Top 5, top 3, talvez top 1 de muita gente. E A Morte de Ivan Ilitch foi o livro que ele escreveu depois de um longo período no qual ele tinha renegado todas as suas obras. Tolstói escreveu Ana Karenina, Tolstói escreveu Guerra e Paz, e depois ele entrou em uma longa peregrinação religiosa, no final da qual ele percebeu que tudo que ele tinha escrito era imoral. Não servia para nada. Renegou suas obras intelectuais e literárias e não escreveria mais coisa nenhuma. Até que Ivan Turgenev, o cara que escreveu O Primeiro Amor, no seu leito de morte escreveu uma carta para ele e pediu, por favor, volte a escrever. Tolstói escuta o seu amigo / inimigo, eles tinham uma relação complicada, e acaba escrevendo A Morte de Ivan Ilitch, tá? A Morte de Ivan Ilitch é um livro no qual o protagonista, Ivan Ilitch, descobre que tem uma doença terminal e está às portas da morte. Porém, o Ivan Ilitch tinha uma vida perfeita, ele tinha dinheiro, ele tinha uma família bem estruturada, né? Ele tinha respeito, o respeito do mundo, o respeito dos colegas de trabalho, ele era uma figura intelectual e socialmente respeitada, o bichão mesmo, a vida perfeita. Porém, quando ele descobre que estava à porta de morrer, tudo aquilo que ele julgava importante e sólido vai se mostrando desimportante e frágil. A sua família parece que não ama tanto assim, seus amigos parecem que não eram tanto seus amigos assim, o seu trabalho deixa de ter tanta importância e ele vai descobrindo a força de um trauma gigantesco, o que de fato importa na vida. É um daqueles livros que fazem você, talvez, repensar toda a sua vida. Espero que sim. E é um livro com uma linguagem super tranquila, super tranquilíssima mesmo. É muito curto, a trama é simples, não é preciso saber de nada sobre a cultura russa, é uma história direta e reta, tá? Profundíssimo, maravilhoso, 10/10, curto. Cara, não deixe de ler, qualquer um consegue ler, tá? Já que falamos de Tolstói, Dostoiévski, Noites Brancas. Esse livro aqui, do Dostoiévski, é um livro do qual geralmente são as mulheres que gostam mais. Por quê? Porque, de certa forma, é uma história romântica. Dostoiévski, neste livro, ainda não é o Dostoiévski que nós conhecemos. O Dostoiévski de Memória do Subsolo, o Dostoiévski de Crime e Castigo, não é aquele Dostoiévski tão intenso, tão febril. Não é aquele Dostoiévski que parecia estar vivendo sempre com uma guilhotina no pescoço. Não é aquele Dostoiévski vulcânico, mas já tem algo dele aqui. Então, é uma leitura intermediária, é uma apresentação a Dostoiévski, super tranquila em relação à linguagem, curto, e é um livro surpreendentemente comovente. É de uma beleza singela que você não esperaria em Dostoiévski, para quem acha que ele é só desgraça, né? É um livro feliz? Você vai descobrir, tá? Não é um romancezinho água com açúcar. É um livro romântico, mas é Dostoiévski, não se esqueça disso, tá? Cara, é um livro muito bonito, é um livro comovente, repito.
E é um Dostoiévski menos intenso, mas ainda Dostoiévski. Então, caso você tenha medo de iniciar Dostoiévski pelas obras maiores, tá? Comece por Noites Brancas. Raul, eu quero começar Dostoiévski por Memórias do Subsolo. Não recomendo, tá? Não recomendo. Memórias do Subsolo é um livro curto. É curto, mas, bicho, é difícil. Especialmente a primeira parte, que é o monólogo do Homem do Subsolo. É um livro difícil que Dostoiévski escreveu em meio a várias polêmicas intelectuais e literárias da sua época. E se você não souber quais eram as polêmicas, você fica perdido. A segunda parte vale demais, porque a segunda parte é uma história. Mas a segunda parte do livro foi criada para ilustrar a primeira. Então, mesmo que você entenda a segunda, se você não entender a primeira, você vai entender 30% do livro, tá? Então, quer ler, né? Você quer ter o brilho lá como é que é? Do Clóvis de Barros? Pode ter, fique à vontade, tá? Mas não espere entendê-lo completamente. Eu sei disso, de novo, porque eu dei 5 aulas sobre esse livro no meu clube de leitura e ainda assim foi difícil de extrair dele tudo o que ele tinha. É um livro muito denso, muito denso. Caso você queira começar com ele, de novo, tenha brio e comece. Mas não espere entendê-lo perfeitamente, tá bom? Tem outra edição aqui do Metamorfose. O Hobbit. Essa edição aqui é em inglês, tá? O Hobbit é um livro maior do que os outros, mas é um livro absolutamente delicioso de ler. As críticas que as pessoas fazem ao Senhor dos Anéis, que muitas vezes são justas, tá? Em relação a descrições exageradas, ao ritmo que é muito lento, você não vai encontrar aqui. O Hobbit é o pai da fantasia moderna, basicamente, porque ele é pai também de O Senhor dos Anéis. Cara, é a história de aventura arquetípica. É muito gostoso de ler. É um livro bastante profundo, ou seja, ele é muito bom como um livro de entretenimento, mas se você resolver estudá-lo mais a fundo, você vai aprender muita coisa. É um livro que é um clássico, tá? Tolkien é um autor clássico já. É do mais alto nível literário possível, certo? E é um livro infanto-juvenil que este sim também serve para adultos. Você quer começar a ler fantasia clássica? Cara, Hobbit é a sua escolha, nem adianta você pensar mais. Baita livro, uma das leituras mais prazerosas da minha vida. Você quer ler com prazer? Leia Hobbit. Vou pegar aqui um brasileiro, tá? O Alienista, do Machado de Assis. O Alienista é uma novela. Uma novela é uma espécie de história que nem é tão curta quanto um conto, nem é tão longa quanto um romance. Uma novela. Aqui, essa edição é dantofágica e ela deve ter, acho que, ela tem 200 páginas. Mas por quê, gente? Porque esse livro é minúsculo, tá? Se você pegar, e esse livro também tem um monte de textos de apoio. Uma edição normal, do tamanho normal, tá? Padrão, deve ter 100 páginas no máximo. Essa é a história de um sujeito, Simão Bacamarte, salvo engano, se minha memória não me trai. Ele é um médico que estuda a loucura. Ele é um grande erudito. E o Simão Bacamarte, ele organizou sua vida inteira a partir dos seus estudos sobre a loucura. Ele escolhe a sua esposa não como uma pessoa normal, né? Porque ele gosta dela, porque ela é bonita. Ele a escolhe porque ela dormia bem, ela tinha sinais exteriores de saúde física e ela era feia. Sendo feia, ele não teria vontade de fazer um tchucu-tchucu com ela e ela não atrapalharia sua vida de eminente cientista. Então, o nosso querido Simão Bacamarte começa a estudar a loucura e convence os políticos a lhe darem um manicômio para que ele possa prender ali os loucos e consiga mais bem estudá-los. O problema é que o desgraçado do Simão Bacamarte começa a achar que todo mundo é louco, tá? Ele começa a exagerar na mão e pessoas perfeitamente normais começam a ser taxadas de louco pelo eminente cientista.
Cara, esse aqui é o puro suco do Brasil. É conchavo político, é zorra pública e privada, sacanagens de toda sorte e aquela bela e maravilhosa loucura que tanto abunda aqui em nosso país, tá bom? Então, essa é a melhor introdução ao Machado que eu conheço também, porque aqui você já tem o Machado lendário, tá? É o Machado da mais fina ironia, é o Machado do mais fino deboche, é o Machado erudito, é o Machado que encontrou a sua voz e domina a sua voz completamente. Mas é um livro curto também, que você consegue ler em um final de semana, ou pelo menos em uma semana, tá? Caso seja um pouquinho mais lento. O vocabulário disso aqui já é mais difícil, tá? Já vai exigir mais de você. Porém, é um livro pequeno. Qualquer pessoa com algum esforço consegue lê-lo, tá bom? Mas entre todos que eu mostrei, é o que tem vocabulário mais difícil mesmo. E aí, para encerrar, eu vou apresentar um livro um pouquinho maior, mas que eu tenho que apresentar aqui, né? Porque, enfim... Orgulho e Preconceito. Essa edição aqui mesmo, na José Olímpio, tá? Orgulho e Preconceito é um livro da Jane Austen, uma das minhas autoras, um dos meus autores, homens e mulheres, favoritos de todos os tempos, tá? É maior esse livro, tá? Ele não é tão curto como os outros, porém é de uma leitura surpreendentemente fluida e gostosa, tá? É a história de como Elizabeth Bennet precisa abrir mão do seu preconceito, do seu orgulho, melhor dizendo, do seu preconceito, para ficar junto com o Sr. Darcy, que por sua vez precisa abrir mão do seu preconceito contra pobres, tá? Não de acho. Elizabeth precisa largar mão do seu preconceito contra as classes mais abastadas e o Sr. Darcy precisa abrir mão do seu orgulho contra as classes inferiores. Ou seja, é a pobre que precisa se desarmar contra o rico e é o rico que precisa se desarmar contra a pobre. Cara, é um dos livros mais comoventes que eu já li na minha vida e é um dos livros que deixa você feliz. Você acaba a leitura com esperança na humanidade, com esperança no amor, com esperança na vida, tá? Então é um pouco maior, de fato, a linguagem ela não é tão complicada quanto a de Machado e não é tão simples quanto a de outros livros que eu recomendei aqui, mas é uma linguagem no meio termo, tá? Não é um Bridgerton. Bridgerton é a cópia descarada e mal feita e safada da Jane Austen. Então é um livro que, assim, é um belo início para quem quer obras um pouquinho mais complicadas e mais ricas depois, inclusive da Jane Austen, tá? Então eu recomendei aqui uma cacetada de livros, eu tinha outros, mas eu vou deixá-los para outro vídeo, tá bom? Aqui você tem já um monte de livros que são curtos, de linguagem acessível, com tramas simples e de autores canônicos. Clássicos, tá, gente? Beleza? Ok. Agora, caso você queira entrar de fato, de cabeça, no mundo dos clássicos e dos livros realmente bons, aqueles livros que marcaram épocas, aqueles livros que fundaram basicamente a nossa civilização, a nossa literatura e influenciaram não só a arte, mas o mundo inteiro que vivemos, eu tenho uma lista, um guia bastante completo, chamado Lista 77, tá? Nesse guia, que é um PDF com mais de 100 páginas, eu lhe dou 77 recomendações de livraços, separados por subgênero, terror, aventura, teatro nacional, distopia e tudo mais. E separados também, uma coisa que ninguém nunca fez, eu nunca vi pelo menos, por dificuldade. Então você tem lá 4 níveis de dificuldade na lista, que vai do 1 até o 4. Ou seja, livros que qualquer pessoa consegue ler até livros mais avançados. E aí você pode escolher os livros não só de acordo com o tema, com o subgênero, mas também de acordo com a dificuldade. Cada um dos 77 livros recebe uma sinopse exclusiva e sem spoilers que eu escrevi e comentários específicos sobre a dificuldade do vocabulário e da trama. Então são 77 sinopses com 77 análises
específicas sobre as dificuldades que você pode encontrar em relação ao vocabulário, em relação à trama de todos os livros. Além disso, 7 aulas em vídeo sobre cada um dos subgêneros, como ler peças de teatro, como ler distopias, terror e tudo mais. E 3 listas de bônus, eu acho que são 3. É uma lista de livros infanto-juvenis, uma lista com HQs e uma lista com obras de referência. Então, assim, é um universo de informações, tá? E é a melhor coisa que eu poderia criar para você que quer entrar de cabeça no mundo da alta ficção, da ficção de altíssima qualidade, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, dá uma olhadinha lá. Caso você queira entrar nesse mundo aí de verdade, compre a lista, que é a melhor coisa que você pode fazer pela sua vida de leitor, tá bom? Então é isso, muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo aqui no canal do Raul. Deixem aqui também temas para próximos vídeos, porque eles vão começar a sair com regularidade. Beleza? É nóis, muito obrigado, até a próxima.